Fala galera, HAL 9000 aqui na área mais uma vez. Hoje dia de automação de estratégia, né? Vamos programar um pouquinho. Esses 2 últimos dias eu tava dando uma pulada de galho em galho aí no YouTube e achei um cara chamado Paulinho Lima que fala de uma estratégia chamada Just. Na verdade, Just é o nome que ele deu para uma coisa que, né, os traders mais experientes e alguns outros caras já explicam. Mas achei interessante que ele fala de Just, porque é realmente just this, ou só isso, muito simples. Ele coloca uma variação do fechamento, podendo ser de outras coisas também, mas a gente vai implementar do fechamento, uma variação, e nessa variação ele simplesmente entra, vendido ou comprado, coloca um risco-retorno de 1 para 2 e deixa rolar. É realmente muito simples, né? Ele diz que a estratégia é eficiente, a gente vai conferir isso aqui na prática. E para quem deixar o joinha aí, comentar e pedir, eu vou mandar a estratégia, né? Vou explicar como é que faz para ter acesso à estratégia. E quem ficar até o final do vídeo aí também vai ter uma surpresinha, beleza? Então bora lá, bora aqui para a tela. Vocês já devem estar vendo aqui a minha tela do editor de estratégia. Como sempre, a gente coloca aqui nova estratégia. Aqui tanto faz, indicador, coloração, o que importa é que você vai escrever no código. Eu vou deixar indicador mesmo. No caso é uma estratégia feita para dólar, WDOFUT, para a gente pegar a série histórica. Antes da gente programar, eu quero mostrar para vocês como é que ela funciona. Então, qual que é o racional, né, por trás desse operacional do tal do Just? Basicamente, o que ele faz? Ele pega o preço de fechamento do dia anterior, né? Veja aqui, ó, dia 4 de abril, aqui é onde fechou, e ele traça 1% para cima e 1% para baixo. Tocou no 1% para baixo, compra. Tocou no 1% para cima, vende. Pode ver aqui, ó, que no dia 5, né, na quinta-feira, se não me engano, teria dado um gain aqui, muito rápido. Ó. Na mesma barra aqui, apesar de ser uma barra de 30 minutos, mas na mesma barra ele tinha comprado e dado gain. Como é que a gente faria para o próximo dia, né? A gente está no dia 6 de abril, vamos supor que a gente queira se preparar para o dia 9, né? Que é quando vai ter mercado. Então a gente pega o fechamento, projeta 1% para cima, ó, bem aqui, ó, lá no 5,129, vamos arredondar 5,130, chegou lá, vende, e 1% para baixo, 1% para baixo, mais ou menos aqui, ó, 5,027 e meio, comprou. O que ele sugere de stop e de gain? Ele sugere que o teu stop loss seja de 10 pontos e o seu stop gain seja de 20 pontos. Né, fazendo um ratio, né, um risco-retorno de 1 para 2. E aí o que esse cara ensina, eu vou deixar um link para o vídeo dele aqui, para vários vídeos dele, tem muito vídeo. O que ele ensina é o seguinte, que mesmo que você tenha uma taxa de acerto de 50%, se você opera com risco-retorno de 1 para 2, né, você vai sair no lucro. Vai sair no lucro e vai ser tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte, né, vamos desenvolver a estratégia, né, esse é o operacional, vamos desenvolver a estratégia, para a gente poder rodar um backtest e ver o que é que dá, né? Bora lá, voltar aqui para a programação. Eu vou começar criando algumas variáveis de entrada. Eu vou criar 3 variáveis de entrada, então vamos. Meu input e risk return vai ser de 2 pontos. Ou seja, aqui eu quero 2. Se o meu stop loss for 10 pontos, significa que o meu stop gain tem que ser 20 pontos. Eu vou ter aqui a minha distância, que eu vou colocar ela como sendo 1%. E a terceira variável que eu vou criar aqui, que vai me dizer qual o tamanho do meu loss. Então, e loss. O meu loss eu vou colocar aqui como sendo de 10 pontos, certo? Tô falando de dólar, isso aqui só serve para dólar, porque se eu colocar 10, isso aqui seria 10 reais numa ação e não faz sentido. Pronto. Eu vou criar aqui 2 variáveis. Vai ser a minha variável de buy price, que vai definir onde é que eu vou comprar, e a minha variável de sell price, aonde é que eu vou vender. Eu vou criar mais uma variável aqui, que eu vou chamar de vReference. Depois eu vou explicar para vocês o que eu quero fazer com essa variável. Então agora bora para o código propriamente dito, né? Vou arrancar esse plot fora e vou fazer o seguinte. O meu vReference vai ser 2 pontos igual close D1. Close D1 é o preço de fechamento close e D de dias atrás, né? Então eu quero o preço de fechamento do dia anterior. Isso está na documentação do Profit, eu não vou abrir. Se você for lá você encontra. Assim como tem o close, vai ter o high, vai ter o low e vai ter o open. A gente está usando o close. Por que eu quero criar esse reference aqui? Por que eu não uso close direto? Porque eu quero poder usar outras ideias. Por exemplo, o ajuste, né? O ajuste a gente sabe que é um valor de referência interessante. Eu quero poder usar pivot points, por exemplo.
Eu quero poder usar a média de maior volume financeiro do dia anterior, que inclusive é uma das variações do Just que ele explica, e eu acho que faz mais sentido até do que essa do Close. E é uma forma de eu simplificar, não precisar mexer muito no código depois que eu quiser mudar o meu preço de referência. Mas, para todos os efeitos, a gente vai usar o preço de fechamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os pontos de compra e de venda. Então eu tenho o meu V by price, vai ser o quê? Vai ser a minha referência. No caso, compra, eu quero comprar abaixo da referência. Então, menos o percentual que eu estipulei aqui em cima, que é essa distância de 1%. Ou seja, é o quê? É a minha própria referência vezes I distance barra 100, porque é em percentual. A gente já tem nosso ponto de entrada na compra, agora vamos calcular o nosso ponto de entrada na venda. V, sell, price, a mesma coisa, só que agora é mais, porque eu vou comprar acima. E aí aqui, só copiar e colar, não tem erro. Aproveitando para salvar, eu tenho mania de apertar Ctrl S é salvar. Então eu vou chamar aqui GH9K Just, baseado nos vídeos tem que dar o crédito pro cara, né? Paulinho Lima, método Just. Achei, a propósito, achei bem bacana o canal dele, assim, é interessante. Já tô seguindo ele lá e vou acompanhar para ver o que ele tem para falar, achei bem legal. Esse código não faz nada ainda, se a gente executar ele não vai acontecer nada, mas o que a gente pode fazer aqui? Mas só pra gente ver se a ideia tá batendo. Eu tô com um gráfico diário, vou mudar aqui para 30 minutos só para melhorar a visualização. Eu vou mandar fazer meus plots. Lembra como é que faz o plot? Plot N, primeiro plot da minha referência. Agora eu vou rodar. Rodar é no F12. Tá vendo, ó? Então a gente já tem aqui, ó. Ele já tá plotando o fechamento do dia anterior. Ó, que legal. Agora a gente vai plotar onde ia comprar, onde é que ia vender. Lembra que eu estava mostrando para vocês que ele ia comprar mais ou menos por aqui? Né? Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Plot N2, o segundo plot, meu V by price. E agora a gente tem o nosso plot N 3,V sell price. Talvez vocês estejam escutando um backgroundzinho aí de crianças gritando. Minhas filhas, né, no modo Rampage. Basicamente, eu tenho que esperar elas dormir para gravar. E no caso, se eu for esperar elas dormir, eu durmo antes. Então, é isso mesmo. Ó, vamos lá. A gente já tem agora os pontos de compra e de venda. Olha que interessante, ó. Lembra que eu mostrei para vocês, ó? Ele teria comprado aqui ou vendido aqui em cima, né? Não sei se essa operação daria certo, porque ó, 10 pontos para baixo, ó, talvez seria estopado aqui, né? Talvez ele tomaria um stop aqui, ou não, né? Vamos ver. Ele tem uma ideia um pouquinho diferente desses 10 pontos fixos, né? Ele coloca 0,20% de loss para 0,40% de gain. Mas enfim, eu não vou mexer nisso agora, eu vou deixar 10 pontos fixos, depois a gente poderia mexer nisso aqui. Eu já tenho onde é que eu vou comprar, onde é que eu vou vender. Então vamos fazer o seguinte. If not has position, ou seja, eu não vou comprar nem vender se eu já tiver posicionado. If not has position, then begin buy limit. O nosso buy é o V buy price. Fechou? A gente vai botar uma ordem de compra aqui e um sell short limit V sell price. Tem que colocar os pontos e vírgula aqui, né? Fechou. Else if is. Se eu estiver vendido, eu tenho que colocar as minhas ordens de compra e venda, né? De stop loss e stop gain, vou chamar assim. Então, begin buy to cover limit. Onde é que eu vou comprar? Se eu estou vendido, eu tenho que comprar abaixo. Esse aqui é o gain. Né? Abaixo da onde? Do meu preço. Quanto? No caso é 20 pontos. Então eu vou fazer o seguinte. Vai ser o meu sell price, que vai me dizer onde eu vendi, menos, vamos lá, 2 vezes a minha perca tolerada, né? Ou seja, 20 pontos. E buy to cover stop, se for o contrário, né? Sell price, só que mais, né? Aquela ideia, estou comprando, preciso comprar acima, né? Acima de onde eu vendi, que seria o meu loss. E loss.
Pronto, a gente já tem parte, né, da estratégia. Agora a gente tem que ir pro else if, se eu tiver comprado, is bought, then begin sell to cover limit. No caso aqui é o meu gain, né? É o stop gain, ou seja, eu tenho que vender acima do preço de compra, vai ser no meu buy price mais 2 vezes a minha perda. Ou seja, sempre que eu ganhar, eu vou ganhar 2 vezes mais do que eu perco. Ou seja, relação 2 para 1. Eu posso perder 2 vezes, que se eu ganhar uma eu recupero tudo, né? Recupero tudo entre aspas, porque tem as taxas e tal, mas né, isso faz parte do negócio. E aqui é o meu sell to cover stop, a mesma coisa, buy price, só que no caso menos e loss. Vamos ver se a minha ideia está certa. Bom, aqui a gente já tem uma estratégia pronta para rodar, bem simples, né? Não tem muita tratativa. Vocês vão ver que tem algumas situações que isso fica meio estranho, mas eu vou apertar aqui o Ctrl S para salvar e eu vou fazer o seguinte. Eu não vou rodar para o ano inteiro, vou deixar rodando só 30 dias. E aí, ó, F12, tá aqui, ó, né, o que é que deu. Tá dizendo aqui que em 30 dias ele deu um lucro de 855, lucro líquido, né, porque ele, na verdade, ele ganhou tudo isso aqui, né, mas perdeu tudo isso aqui. E se a gente for ver as operações, vamos ver se ela tá fazendo sentido, né. Bom, aquela história, quando ganha, ganha 200, quando perde, perde 100. E assim por diante. Só que é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é o quê? Não tem nenhum controle de horário, né? Significa o quê? Se eu comprar no final do dia, pode ser que ele atravesse, ó, alguma coisa fazendo swing trade, ó. Esse aqui é um exemplo, ó, 23 do 3. Vamos ver aqui, 23 do 3. Ó, 23 do 3, ó, que foi que ele fez aqui, ó. Ele vendeu, né, às 3h30 e comprou só no dia seguinte. A gente não vai fazer swing trade. Precisa ter grana valendo na conta para poder fazer um swing trade desse aqui. E ninguém quer passar a noite vendido ou comprado, né? Principalmente vendido, né? Então, uma das formas de resolver isso seria implementar no código, mas como o Profit já entrega isso pra gente, o que eu vou fazer? Aqui no meu abertura de posição, eu não vou deixar ele entrar depois das 17, que eu acho que é cilada. E no meu risco aqui, eu vou mandar ele zerar sempre às 17h40. Não importa como tiver, 17h40 ele, pum, manda o machado na operação. Vamos lá, execução, executar, mudou um pouquinho, né? Não sei se para melhor ou para pior. Curioso que ele não fechou a operação aqui, né? Ah, isso aqui é a bogação do Profit, galera. Isso aqui é o que acontece. Como eu estou colocando de 30 em 30 minutos, ele não passa por 17h40. Ou seja, eu teria que fazer o seguinte aqui. Eu tenho que botar 15 minutos, né? Para ele... Pronto, ó, carregou. Vamos ver se mudou muita coisa, ó. Continua com um lucro aceitável, né? E não tem mais aquela bogação lá do dia 23. Ó. Vamos olhar aqui o dia 23. Então, dessa vez ele fechou redondinho aqui no final do dia, ó. Mas é a bogação do Profit, vocês viram, né? Não. Vendeu, chegou aqui, ele comprou. Foi estopado, né? Porque ele não chegou a ganhar nada aqui. Acho que ele perdeu um pouquinho até, mas tudo bem. Vamos lá nas nossas operações, ó. Sempre ganhando 2 vezes mais do que perde, ó. Aqui provavelmente ele foi estopado também, porque foi no final do dia, ó. Dá até pra ver por aqui. Mas bem razoável, né? Bem interessante. Mas lembrando que a gente está analisando um período de 30 dias. Vamos fazer o seguinte. Vamos extrapolar 30 dias para 3 meses. Vamos ver se continua bom. Opa, interessante. E olha só, a taxa de acerto, ó, só 43,96%. A taxa de acerto não é uma taxa de acerto decente. É uma taxa de acerto ruim. Mesmo assim ele conseguiu fazer. Ó, só que em 3 meses, com um mini contrato, deu para fazer R$ 1.700. É de se jogar fora? De jeito nenhum. Ainda mais uma parada sossegada dessa aqui. Imagina lá, de manhã cedo, 9 horas da manhã, você, bum, liga o robô, deixa ele operar lá para você. E vai fazer suas coisas, né? Vai trabalhar, que é onde ganha dinheiro de verdade. Tô dizendo que day trade ou trader não é trabalho, o que quer que seja, mas, bom, eu não vivo só disso, né? Eu nem consigo passar dia em frente da tela. Dia de frente da tela é dia que é feriado imprensado, que a bolsa abre, ou quando eu tiro férias. Então eu preciso de um robô. Eu preciso de um robô para operar por mim. Vamos extrapolar para 6 meses. Vamos ver se continua fazendo sentido. Aqui a gente já vê que ó, caiu mais ainda, né, o percentual de operações vencedoras. Mas em 6 meses ó, ele continua no lucro. Agora olha só quanto ele fez de lucro na verdade. Ó, e quanto é que ele fez de perda. Então ele girou pra caramba. Girou muito. Tem que descontar desse valor ainda, mais ou menos,
mais ou menos isso aqui, uns R$360 ou até mais do que isso aqui, que é o custeio, né? O custo que você paga, isso se a corretagem for zero. Né? É o custo que você vai pagar de uns R$700 aqui, acho que de corretagem, mais ou menos. Ele venceu 133 e perdeu 225. Vamos extrapolar para um ano. Botar aqui esse ano, 2023. Não, vamos botar o ano inteiro. O ano todo. Aí, meu amigo, o bicho já ficou meio feio, né? Ficou meio feio porque ele operou muito e ainda está dando negativo. E aí, Rodolfo, o que é que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada com isso. É uma operacional, uma estratégia que, pelo menos aqui, no longo prazo, ela não tem se mostrado muito eficiente. Por quê? Não sei. Né? Não sei. Talvez o mercado que estava com grande volatilidade, entrando em tendência, porque isso aqui, quando a tendência é muito forte, é complicado, né? Você está dizendo que sempre que o dólar variar 1%, você vai tentar pegar ali uns 20 pontinhos. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar a brincar. E aí é onde o negócio fica legal. Porque escrever isso aqui é moleza. Vamos começar a brincar aqui agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir o gráfico aqui, para a gente ver mais ou menos onde é que tem bastante operação. Vamos lá, ó. Esse aqui é um dia interessante. Ó. A gente tem muita coisa acontecendo aqui, ó, no dia 15 de março. Ó. Então olha lá, no dia 15 de março, o que aconteceu? Primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que teve um gap. Tá vendo? Ó? O mercado fechou aqui ó, no dia 14 e no dia seguinte teve esse gap absurdo. Ou seja, o mercado já começou aqui ó, com 1% de variação. Aí ele fez uma porrada de trade nesse dia, né, e entregou dinheiro de graça. Né, R$100 aqui, mais 100, mais 100, mais 100. Foi perdendo dinheiro. Então o que a gente pode fazer? Vamos criar uma proteção de gap. Se tiver gap, a gente não opera. Né? Abriu com gap, a gente não opera ou muda a distância de entrada. O que é um gap? O gap é quando o preço de abertura é muito maior do que o preço de fechamento do dia anterior. Então a gente tem que proteger contra os gaps. Então como é que é a lógica? Se tem um gap de alta, significa que eu tenho que proteger a minha venda. Se tem um gap de baixa, eu tenho que proteger a minha compra. Então vamos lá. Compra, gap de baixa. Se a minha abertura de hoje dividido pelo meu fechamento de ontem for, eu estou protegendo a compra, né? Se eu estou protegendo a compra, então esse cara tem que ser, botar maior ou igual do que 0,995. Então, pode comprar. Ou seja, ele não pode ter tido um gap maior do que 5%. Por que 0,9995? Matemática. Né? Se você mesmo assim não entender o porquê, né, essa relação entre os dois tem que ser maior do que isso. Se não entender porquê, comenta aí que eu explico em mais detalhes. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né, para simplificar. Só que agora é o seguinte, eu estou protegendo a minha venda, que é exatamente esse caso aqui. Tá vendo ó, que ele abriu praticamente 1%? Eu só vou deixar ele colocar essa ordem se ele abrir até no máximo com 0,5% de gap. Né? 0,5% é 0,5 dividido por 100, que vai ficar mais ou menos isso aqui. Ó. Ou seja, ele tem que ser menor do que 1,005. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Tá vendo? Ele está perdendo 3 pau aqui. Ó. Em um ano de operação, perdendo 3. Vamos ver se isso melhora. Vou salvar. Ó, deu uma melhorada. Né? Ele não está perdendo mais, mas não dá nem para dizer que ele está ganhando, porque né, teve um lucro total de 30, e dos 30 só sobrou 445, sendo que você pagou tudo aqui de taxa de corretagem, né, de corretagem não, registro e emolumentos, então não deu bom. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer, né? Vamos procurar aqui, ó. Vou diminuir aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Já tem um próximo. Nesse dia aqui, ó, ele fez o quê? Ele vendeu, tomou stop. Depois ele fez o quê? Ele vendeu de novo. Só que olha só, o preço já estava lá em cima. O preço já estava lá em cima, não faz sentido eu vender. Então, ó, eu não vou vender se meu preço vier lá de cima. Ok? Então, eu não vou deixar ele mandar a ordem de compra nem de venda se o meu preço já estiver fora do range. Então, a gente vai acrescentar aqui mais uma condição. Ó. E o meu preço close for maior do que o meu buy price. Ou seja, se meu preço está lá em cima, não pode. Não vou nem colocar o close, vou colocar aqui o high. Que é para, não, se o preço passou, não vou vender abaixo, não vou de jeito nenhum. Então, se o meu preço tem que, minha high tem que ser menor, na verdade, né? Menor do que, não. Tô falando de compra, compra é lá embaixo, então tá tudo errado. Então, o meu
low tem que ser maior do que o meu preço de entrada. E aqui, na venda, sim, o meu high tem que ser menor do que o sell, na verdade é V sell price. E aqui é o meu V, que é a minha variável, né? V by price, V sell price. Vamos ver. Vou salvar aqui e vamos ver se vai resolver esse pepino aqui, ó. Opa, já resolveu. Ele vendeu aqui porque veio de baixo, mas ele não vendeu aqui. Aqui ele até vendeu porque também ele considerou que veio de baixo, ó. E deu bom, ó. Deu bom aqui, ó. 0,40 mais ou menos, né? Que é o que a gente estava querendo pegar. E ó, aqui, ó, o fator aqui já deu muito melhor, porque ele operou muito menos. Lembra que era 400 e pouco? Ele fez só 155 operações e de R$ 9.900 ele conseguiu fazer 507. Ainda não é uma coisa muito boa. Concorda? A gente passou um ano operando um mini contrato para ganhar 507 menos uns quebradinhos aqui. Não faz sentido. Tem mais alguma coisa aqui que dá para fazer para melhorar isso aqui? Talvez, né? Talvez. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nas operações, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. E aqui, pessoal, estou mostrando para vocês o raciocínio de quando você vai desenvolver uma estratégia, né? Você vai fazendo ajuste aqui, ajuste ali. Tem que ter cuidado para não fazer o que a gente chama de overfitting. Vou deixar uma imagem engraçada aqui para vocês entenderem o que é overfitting. Overfitting é você vai moldando a estratégia de um jeito que ela fica perfeitamente encaixada, que está sucesso. Mas o mercado não é previsível, né? Mas você moldou tanto para o histórico que já passou, que ninguém sabe o que é o futuro, ela geralmente sai, né, da zona onde você programou, né, onde você modelou. Então vamos fazer o seguinte, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui onde é que ela está dando uma sequência grande de perda. Vamos ver aqui, ó. Mas olha aqui, ó, uma sequência gigantesca de operações aqui, ó. 18, 20, 24, 25 e 2. Né? Ou seja, basicamente, nessa virada de mês aqui foi terrível. Ó. 18/1. Vamos ver aqui o que aconteceu 18/1. Ó, já estou aqui no dia 18/1. Vamos entender o que aconteceu. Ver se tem alguma coisa digna de estudo. O mercado abriu, né? Abriu com um gapzinho pequeno. Foi. Deu uma esticada aqui, ó, violenta, ó, de 1,5%, mais 1% acima da nossa entrada, né, como a gente programou. Ele fez a venda e no candle seguinte ele estourou aqui, né, 10 pontinhos para cima e loss. E foi um loss super decente porque, ó, continuou subindo, né, não iria recuperar em nenhum momento. Então, galera, aqui, ó, não tem muito o que fazer, né? Não tem nada, é dia realmente de se dar mal. Vamos ver, dia seguinte. Dia seguinte, ó, nada. E aí, isso é o que acontece mesmo, ó. Esse aqui é o dia que ele não operou, até porque ele abriu lá em cima com gap, né? Ele abriu lá em cima com gap. De repente, a gente pode incrementar a estratégia para fazer o quê? Ah, se abrir com gap acima de 1%, a gente coloca a venda aqui, ó, 1% abaixo da abertura. Ó, teria dado, ó, só o ouro, como a gente diz aqui, ó. Teria comprado aqui e vendido mais ou menos aqui, ó. Mas não vamos elaborar muito não, né? No dia seguinte, mais uma vez, né? Compramos aqui e loss aqui. Ah, Rodolfo, não poderia fazer uma parcial aqui? Bom, então eu estou falando de uma situação simples, estratégia super simples, não estou falando em parcial. Até então, as parciais são interessantes, mas não para esse tipo de operacional, né? Parcial, acho que para mim tem uma pegada um pouco diferente. De repente, daria para entrar com dois minis aqui, ó, 10 pontos para cima, só que ele nem chegou a 10 pontos, ó. Porque qual é o lance da parcial? Vamos supor que você compre 2 minis aqui. Com 10 pontos, né, metade do caminho você faz a primeira parcial. Aí beleza. Com 2 mini contratos, com parcial, você iria ganhar R$300. Mas se você perder aqui, você perde 200. Então a sua proporção, ela deixa de ser de 1 para 2 para ser de 1 para 1,5. Pode ser que seja bom? Pode ser. Né? Porque o que você poderia fazer também? Não, eu botei a parcial, deixo o risco zero, e aí, né, qualquer coisa, o pior que pode acontecer é sair no 0 a 0. De repente dá certo. De repente também. E aí já fica o desafio, né? Você pode pegar essa estratégia aqui e aprimorar ela para usar esse conceito de parcial. Mas vejam aqui, ó, que nos 3 dias, ó, não teve o que fazer. Era realmente uma situação de stop. Mas vamos fazer o seguinte, e aqui a gente pensa em backtest. Vamos, em vez de usar uma distância de 1%, vamos mexer um pouquinho, né? Vamos colocar aqui de 1,1%. Vamos ver o que acontece com o nosso resultado aqui, ó, no resumo. Estava tendo lucro de 507, mudei para 1,1. Opa,
piorou e piorou muito. E isso aqui é uma coisa que me desagrada tremendamente. Por quê? Porque uma variação pequenininha, né, de 0,10 no caso, faz um estrago gigantesco. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar subindo, né, de 1,2, ver o que acontece. Continua piorando. Opa! Quando eu botei 1,3, ó, o negócio já ficou melhor. Né? 101 operações, R$ 1.387. Vamos mudar aqui para 1,4. Opa, piorou. Operou menos, mas né, em um ano você ter 892 de resultado também não é muito bom. Agora vamos pensar o seguinte, se eu estou operando menos e estou com uma distância maior, quem sabe se eu mexer no meu risco-retorno também melhore? Vamos fazer o seguinte, vamos começar reduzindo para 1,5. Ou seja, se eu perder 100, tem que ganhar 150. Vamos ver o que acontece. Bom, não acontece nada porque o Rodolfo aqui não programou para acontecer. Né? Eu estou fixando aqui ó, em 2. Então, na realidade, aqui não é 2. Aqui eu tenho que fazer o meu I Risk Return. Mesma coisa. Mesma coisa aqui embaixo. I Risk Return. Agora vamos ver. Opa, 327. Já mudou. Né? Vamos mudar ele aqui para 2 de novo. Que era o valor que a gente tinha. Vamos fazer o seguinte, em vez de diminuir, vamos botar ele para 2,1. Piorou. 2,2. Melhorou um pouquinho. 2,3, opa, aqui já está interessante. Né? Significa que para cada 100, eu estou me propondo a ganhar 230, que é mais ou menos o que vai ter aqui nas operações. Ó. 230, ó, quando eu perco 100, quando eu ganho 230. Agora é o seguinte, olha aqui, ó, perde muito, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é muito, pelo menos eu não conseguiria lidar com isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, você passar, ó, vários dias só tomando na cabeça. Isso aqui pra mim é terrível, é muito ruim mesmo. Apesar que tem dias que ele ganha bem. Mas imagina você vir aqui, ó, numa sequência de 10 dias, ó, uma semana e meia, ó, só tomando na cabeça. É muito ruim. Emocionalmente, carregar isso aqui é terrível. Ó. De novo aqui, ó. Péssimo. Ó. E acontece com frequência. O chat do Profit, e se você comentar, curtir e pedir, eu posso fazer a mesma coisa no MetaTrader, para mostrar para vocês como é que é o backtesting do MetaTrader. É muito superior, muito superior. Por que eu consigo fazer lá? Eu consigo dizer, ó, varie a minha distância aqui de 1 para 1.4, variando 0.1 por incremento, e varia o meu risco-retorno de 1.5 a 3, variando também de 0.1. Ele cruza todas as opções e roda o backtest sozinho, e no final ele me apresenta um relatório consolidado qual foi a melhor relação. Se foi 2.3 com 1.4, 2.5, 3, enfim, ele faz tudo sozinho. Ele é tão invocado que ele tem inclusive, né, alguns algoritmos de redes neurais para poder acelerar o processo, porque às vezes você tem muitas variáveis e aí tem mais de 200 mil, 300 mil combinações para ele fazer. E aí ele vai passar uma semana, um mês fazendo combinação. Né? Com a parte dele de redes neurais, ele acelera isso aí para coisa de 10, 15 minutos às vezes. Então se você estiver interessado, avisa aí que eu faço. Mas bora lá, bora tentar fazer o seguinte. Em vez de usar 10 pontos fixos aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar percentual. Vou colocar aqui, ó. 0,2, certo? Ou seja, eu vou me deixar perder até 0,2% do valor, almejando 2,3, 2, ou seja, duas vezes, vamos supor que seja duas vezes. Perde 0,2, ganha 0,4. Então, eu vou fazer o seguinte, para isso funcionar, eu tenho que ajustar o código. Então, aqui, ó, não é simplesmente vezes o loss. Aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar pelo meu preço e dividir por 100. Ficou muito confuso. Não, calma aí, vou explicar para vocês. É porque eu acabei salvando e ele rodou aqui. Vamos fazer aqui também. Vezes buy price barra 100. Vamos ver o que vai dar aqui. Também tem que fazer o ajuste daqui, né? Que é o meu iLoss vezes... Na verdade, vou botar aqui barra 100, né? Para dar em percentual. Vezes o meu sell price. Aqui é a mesma coisa. iLoss vezes... Vou botar aqui. Vezes buy price barra 100. Na realidade vou deixar dessa forma aqui, ó, que fica melhor de acompanhar. Não é para ter mudado muita coisa. 79 operações em um ano, lucro de 758, né? Deve ter gasto uns 150 reais operando aqui. Ganhamos 5.984 e devolvemos
5,225. Isso que eu mostrei para vocês é realmente a implementação do operacional simples, né, que o Paulinho chama de Just. Andei brincando e encontrei uma configuração até interessante para mostrar para vocês, né, que deu um resultado, não vou dizer excelente, mas já é alguma coisa aceitável. Até porque a gente está falando de um mini contrato, né, se é uma estratégia que realmente se mostra eficiente e que dá para carregar ela mesmo no operacional automatizado, dá para aumentar o contrato e simplesmente deixar a máquina girar, né. Vou mostrar para vocês aqui o que eu encontrei. Depois de brincar um pouquinho, eu coloquei esses parâmetros aqui, os parâmetros clássicos dele, né, que é de 2 para 1, ou seja, ganho 2, perco 1, e a distância de 1%, admitindo uma perda máxima de 0,2%, né, que dá mais ou menos uns 10 pontos. Aí vai depender onde é que o dólar está, né? Se o dólar estiver muito mais caro, esse 0,2 acaba ficando um pouquinho maior e vice-versa. E nessas condições aqui, ó, ele deu, né, 789 de 3.200, né, uma taxa de acerto próxima dos 50%. Poucas operações, né, 46 operações, o que me parece razoável. Daria para brincar um pouquinho aqui, né, como eu estava mostrando para vocês, até dá, né, a gente pode chegar aqui e falar, bom, eu quero que meu risco-retorno seja 2,2, ó, caiu um pouco, ó, 2,3, piorou, mas vamos mexer na nossa distância aqui também, vamos colocar uma distância de 1,3, ó, aqui já ficou melhor ainda, ó, 54%. Né, 22 operações e aqui o negócio até ficou melhor. Aí no dia a dia, né, assim, como eu falei, quando essa pequena variação que você faz muda completamente o teu resultado, o negócio para mim já fica meio, né, meio incerto. E lembrando, né, a gente está utilizando aqui, ó, como estratégia a referência do fechamento. O que a gente poderia fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos testar com a nossa referência sendo a abertura do dia. Né? Comentei aqui, quem não sabe é assim que comenta, né? Comentei, tô botando a abertura. Vamos ver o que acontece. Ó, muito ruim, né? Muito ruim. Vamos voltar aqui pro fechamento. Aí tem dias, né? Você olha assim, tem dias que ele não opera, né? Aqui, ó, por exemplo, ele não fez nada aqui, ó, que o dia ele andou todo na lateral, ó. No dia anterior aqui também, ó. Apesar que o dia anterior ele abriu com gap, né? Deve ter aberto com aquele gapzão pesado que eu falei. Aqui, ó, também andou, cada andando meio que lateralizado. Então, de repente, seria o caso de criar alguma estratégia, alguma coisa para, com base na lateralização do mercado, em vez de ele usar essa referência como valor fixo, ele ajustasse essa referência de acordo com, o mercado está muito parado, está andando lateral, então vamos fazer o seguinte, em vez de usar 1.3, vamos usar 1.0. Bom, você que ficou até o final aqui, eu prometi, né, que ia dar um bônus para você. Né? O que é esse bônus? O bônus é o seguinte, você vai lá no Profit, procura o canal H9K Trades, entra lá e fala, quero a estratégia do Paulinho Lima, o Just. Aí eu vou mandar para vocês esse código, ó, do jeito que ele está aqui. Não vou nem mais mexer, vou deixar H9K Just, eu vou mandar para vocês com o código fonte. Ah, Rodolfo, mas eu não tenho Profit. Ah, Rodolfo, eu não quero entrar lá no Profit. Então vamos fazer o seguinte, você deixa o teu comentário aí, deixa a tua curtida. Quando esse vídeo conseguir lá os seus 100 likes, né, não é muita coisa, 100 likes. Canal pequenininho que está começando agora, bateu 100 likes, eu dou um jeito de mandar isso para vocês. De repente eu crio um grupo no Telegram, né, e compartilho a estratégia lá e vou compartilhar o código fonte. Tudo bem, dá para você copiar, fazer linha por linha, dá mão? Compartilha o código fonte, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo. Falou!